Você acha que se lembra do elenco de New Jack City? Descolado, descolado, inesquecível. Mas 34 anos depois as coisas são diferentes. O tempo, a doença e os casamentos desfeitos os deixaram quase irreconhecíveis. E alguns faleceram tragicamente sem que o mundo sequer soubesse. Junteze a nós para explorar suas incríveis transformações e celebrar o legado que deixaram. Ice-T, como Scotty Appleton. Alguns papéis parecem simplesmente predestinados. Scotty Appleton é um deles. Em New Jack City, Ice-T não interpreta o típico policial estoico. Ele traz uma personalidade vibrante e forte ao papel. Dava para ver a rua em seus olhos, a raiva em sua voz. Ele não estava apenas atrás de Nino Brown. Ele estava cultivando demônios que pareciam reais. Mas a verdade é que a carreira de Ice-T quase ruiu tão rápido quanto acendeu. Apenas um ano depois, sua música Cop Killer chocou a nação, políticos, sindicatos de policiais e até o presidente o denunciaram. Seu contrato com uma gravadora foi rescindido. As rádios proibiram suas músicas e Hollywood quase faliu. Por um tempo pareceu que New Jack City seria seu primeiro e último grande papel, mas ele se recusou a desistir. Filmes como Ricochet provaram que ele conseguia se sair bem nas telas. E então surgiu a oportunidade única da sua vida, Law Order SVU. E como o detetive Finn Tutuola, Ice-T mudou tudo. Antes rotulado como inimigo da polícia, ele se tornou um dos policiais mais famosos da televisão. Sua carreira resistiu à maioria das críticas desde seu início controverso. Mas a paz nunca veio facilmente. Rumores nos tabloides sobre seu casamento com Coco Austin, um relacionamento conturbado com os filhos, e constantes rumores de arrogância no set o mantinham sob pressão. Ele prosperou sob os holofotes, mas as batalhas nunca pararam de fato. Ice-T interpretou Scotty Appleton no filme New Jack City, de 1991, quando tinha 33 anos. Hoje ele tem 67 anos e um patrimônio líquido estimado em 65 milhões de dólares, graças aos royalties da música, seu papel de longa data em SVU e investimentos imobiliários. Bill Cobbs interpreta o velho. Em meio ao caos de New Jack City, com seus traficantes policiais e tiroteios, há uma figura proeminente, o velho interpretados por Bill Cobbs. Ele não está atrás de dinheiro ou poder. Ele é uma testemunha cansada de um bairro devastado pela metanfetamina. Algumas de suas cenas têm um peso discreto, como se ele estivesse falando por uma geração que ficou para trás. O papel não é premiado, mas mostra exatamente por que Cobbs se tornou o ator que Hollywood busca por seriedade e profundidade em meio à histeria. Mas por trás dessa seriedade esconde-se uma carreira de dificuldades. Hollywood raramente lhe deu a chance de brilhar. Mesmo depois de papéis memoráveis em The Hudsucker Proxy e The Bodyguard, os diretores de elenco o relegaram a um segundo plano. Sempre um velho sábio, mas nunca uma estrela. Para Cobbs, cada audição significava enfrentar as mesmas adversidades. Ele precisava convencer a indústria cinematográfica de que era capaz de fazer mais do que apenas dizer um clichê. A dor se agravou quando ele foi colocado na lista negra por recusar um papel que menosprezava atores negros. Durante anos, seu telefone mal tocou. E quando tocava, era para pequenos papéis na TV. Mesmo papéis em filmes maiores como Uma Noite no Museu. O mantinham em segundo plano, reforçando ainda mais a relutância da indústria em vê-lo fora das bilheterias. Mas Cobbs nunca desistiu. Ele transformou cada rejeição em força, construindo uma carreira cinematográfica com mais de 200 filmes. O público pode nem sempre se lembrar do seu nome, mas se lembra do seu rosto, da sua presença e da sua força silenciosa. Esse é o seu verdadeiro legado. Bill Cobbs interpretou o velho em New Jack City, em 1991, quando tinha 57 anos. Ele morreu em 2024 aos 90 anos com um patrimônio líquido estimado em 5 milhões de dólares. Michael Michele.
como Selena em New Jack City, é mais do que apenas um papel comum de namorada. Michael Michele lhe confere uma sofisticação que contrasta fortemente com os homens violentos ao seu redor. Ela era linda e estilosa, e representava o glamour associado ao império de Nino Brown. Para Michele, o papel deveria ser o início de sua ascensão em Hollywood. Em vez disso, sua carreira foi marcada por obstáculos em vez de tapetes vermelhos. Sua primeira grande controvérsia quase encerrou o projeto antes mesmo de começar. No elenco de Harlem Nights 1989 de Eddie Murphy, Michele foi inesperadamente demitida e mais tarde entrou com uma ação judicial alegando ter sido demitida por recusar a oferta de Murphy. O escândalo causou comoção, mas terminou discretamente em um acordo extrajudicial. Ainda assim, a dor persistia. Hollywood era implacável com atrizes que desafiavam suas estruturas de poder. E Michele se viu relegada a papéis coadjuvantes que nunca foram dignos de seu talento. Ela reagiu e conquistou oportunidades de aparecer na televisão, atuando em Air e depois em Dynasty. No entanto, esses projetos não duraram muito. Programas foram cancelados, roteiros foram reescritos e Michele frequentemente se via marginalizada. No papel, ela era uma estrela em ascensão, mas nos bastidores lutava contra uma indústria que não sabia o que fazer com ela. Suas dificuldades não eram apenas profissionais. Michele foi diagnosticada com síndrome dos ovários policísticos, SOP, uma condição que causa ganho de peso e acne, duas doenças que Hollywood frequentemente vê como fatais para as carreiras femininas. Embora atores masculinos possam envelhecer para papéis, Michele era julgada por sua aparência e seus problemas de saúde minaram sua confiança e oportunidades. Michael Michele interpretou Selena em New Jack City, 1991, com apenas 25 anos. Agora, com 59 anos, ela tem um patrimônio líquido estimado em $5 americanos, milhões proveniente de atuação, patrocínios de marcas e trabalhos na televisão, prova de que, apesar dos obstáculos, ela perseverou em um setor difícil. Bill Nunn, como Do-Do-Do Man. A interpretação de Bill Nunn de Do-Do-Do Man em New Jack City estava longe de ser glamourosa, mas ainda assim permaneceu na mente do público. Com sua voz hesitante e comportamento peculiar, ele se destaca em um filme repleto de traficantes assassinos e policiais corruptos. Apesar de seu pequeno papel, Nunn tem um talento raro. Ele consegue tornar até mesmo algumas falas memoráveis, deixando o público se perguntando: quem é esse cara? Esse talento foi comprovado há 2 anos, com a Rádio Rahim e o filme de Spike Lee de 1989. Faça a coisa certa. Nunn criou um ícone à estatura imponente de Rahim. O som estéril estridente e a morte trágica nas mãos da polícia tornaram-se um símbolo das tensões raciais que ainda ressoam hoje. Mas embora o papel lhe tenha rendido fama, também o aprisionou em um estereótipo. Hollywood continuou lhe oferecendo os mesmos papéis, homens negros grandalhões, assustadores, silenciosos ou monótonos. Ele atuou em Mudança de Hábito, 1992, e Olhando para Henry, 1991, mas esses projetos não lhe deram muitas oportunidades de mostrar todo o seu potencial. Ele queria papéis complexos, mas o que ele conseguiu foram fragmentos. Nos bastidores, a luta era mais profunda. Nunn lutou contra a depressão crônica durante grande parte da vida, embora raramente falasse sobre isso em público. Amigos lembram-se dele retribuindo à comunidade de Pittsburgh, apoiando programas para jovens, e o teatro, atuar, lhe trouxe atenção, mas não paz. Cada vez que era incriminado, ele se lembrava dos pontos fracos da indústria. Sua inteligência, humor e vulnerabilidade raramente eram mostrados na tela. Em seus últimos anos, ele enfrentou sua batalha mais difícil até então. Diagnosticado com leucemia em 2015, ele preferiu o silêncio à compaixão pública.
Ele continuou a trabalhar discretamente, orientando jovens artistas, passando tempo com a família e dando continuidade às suas atividades comunitárias. Mesmo com a saúde debilitada, manteve a dignidade sem nunca deixar que o mundo visse a dor que estava sofrendo. Quando ele faleceu em 2016, muitas pessoas que nunca souberam que ele estivera doente ficaram chocadas. Bill Nunn interpretou The Man no filme New Jack City, de 1991, aos 38 anos. Ele morreu em 2016, aos 62 anos, deixando um patrimônio líquido estimado em 1,5 milhões de dólares obtido com royalties de filmes, uma casa histórica em Pittsburgh e peças de teatro inéditas que revelaram uma voz criativa que Hollywood nunca permitiu que ele expressasse completamente. Jake LaMotta como gangster. Há um momento em New Jack City em que a câmera se detém no olhar duro e implacável de um gangster. Não era um ator treinado, era Jake LaMotta, o verdadeiro Bronx Bull. Ele entrou no filme não para se reinventar, mas para injetar um toque de rudeza. Sua presença era mais do que um papel. É um lembrete das cicatrizes que se tornaram sua história. O contato de LaMotta com Hollywood começou cedo. Suas memórias inspiraram Touro Indomável, 1980, pelo qual Robert De Niro ganhou um Oscar. O filme consolidou seu legado, mas também expôs suas verdades mais sombrias: violência, infidelidade e laços com a máfia. Após a aclamação, LaMotta tentou atuar, mas a fama o manteve nas bilheterias com dificuldades para encontrar papéis de peso. Papéis coadjuvantes se tornaram sua realidade. Ele apareceu em todos os lugares, de clubes de comédia a pequenos filmes, e sim, em New Jack City. Em vez de começar uma nova carreira, esses papéis o lembravam do que havia perdido. Os holofotes, o dinheiro, o respeito. A cada oportunidade, a sombra de Touro Indomável pairava sobre ele, deixando-o preso à sua própria lenda e à amargura que a acompanhava. Os escândalos, prisões, acusações e casamentos desfeitos de LaMotta afetaram sua carreira. O público via a violência em sua vida com mais clareza do que seu talento como artista. Quando New Jack City estreou, ele já estava em declínio, apegado a papéis especiais que deram certo, mas nunca trouxeram redenção. Jake LaMotta interpretou um gangster em New Jack City em 1991, aos 69 anos. Ele morreu em 2017, aos 95 anos, com um patrimônio líquido estimado em $1 milhão. Mario Van Peebles como Detective Stone. New Jack City não só nos deu o império de Nino Brown, mas também o Detetive Stone, um policial insensível que se recusa a recuar diante do mal. Mario Van Peebles o interpreta com autoridade, mas o verdadeiro desafio está fora das telas. Ele dirigiu o filme inteiro. Assumindo os dois papéis, transformou uma história policial crua em um marco cultural, provando que um jovem cineasta negro poderia dirigir um épico policial de Hollywood. Mas o sucesso teve um preço alto. Hollywood não o acolheu exatamente, apesar do sucesso de bilheteria do filme. Quando dirigiu Posse 1993, um western noir e inovador, a crítica o descartou e os estúdios o rotularam como muito político. O que deveria ter sido um triunfo definitivo para sua carreira se transformou em uma decepção financeira, deixando Van Peebles em busca de sua próxima grande chance. O mesmo destino se abateu sobre Pantera Negra. 1995. Ambicioso e politicamente carregado, o filme foi recebido com reações negativas com produtores e críticos, classificando-o como controverso e inviável para o mercado. Em vez de abrir portas, fechou-as, deixando Van Peebles preso em um ciclo vicioso de competição por financiamento e respeito. Seu talento artístico era evidente, mas Hollywood não estava pronta para lhe dar espaço para prosperar, e herdar o legado do pai só tornou as coisas mais difíceis. Como filho de Melvin Van Peebles, esperava-se que Mario vivesse de acordo com padrões revolucionários, embora fosse
constantemente acusado de explorar a influência da família. O estresse às vezes o esmagava, alimentando a depressão e levando-o à beira de abandonar a indústria cinematográfica, refugiando-se na Costa Rica em busca de paz. Mario Van Peebles interpretou o detetive Stone e dirigiu New Jack City, 1991, aos 34 anos. Ele tem agora 68 anos e um patrimônio líquido estimado em 12 milhões de dólares. Nick Ashford interpreta o Pastor Oates. Nick Ashford não chega a New Jack City como um gangster ou policial, ele chega ao púlpito como pastor. Oates, sua presença é uma pausa na violência. Um pregador que traz clareza moral a uma cidade em desordem. O papel não é longo, mas é de cortar o coração. O poder de uma voz suave, porém firme em meio ao caos. Atrás dos palcos, Ashford já era uma lenda da música. Com Valerie Simpson, ele coescreveu canções como Ain't No Mountain High, Enough e I'm Every Woman. Mas Hollywood e a indústria musical têm um jeito de empurrar até os talentos mais brilhantes para as sombras. As gravadoras priorizaram o cantor, deixando Ashford e Simpson lutando pelo reconhecimento e pelos royalties que lhes eram devidos. Então veio a traição. No início da década de 1970, uma fraude financeira o deixou praticamente sem teto. Enquanto suas músicas eram tocadas em rádios do mundo todo, o próprio Ashford morava no porão de uma igreja lutando para reconstruí-la. Era uma ironia cruel. O homem por trás de algumas das canções de amor mais esperançosas da Motown vivia em desespero. A década de 1980 quase o derrubou novamente. O vício em cocaína ameaçou seu casamento e as turnês constantes destruíram sua família. Quando um câncer na garganta o atingiu em seus últimos anos, levou embora a única coisa pela qual o mundo o conhecia, sua voz afinada. Sua resiliência era notável, mas sua dor era constante. Nick Ashford interpretou o Reverend Oates no filme New Jack City, de 1991, aos 49 anos. Ele morreu em 2011, aos 69 anos, com um patrimônio líquido estimado em 15 milhões de dólares, incluindo royalties de músicas e seu icônico bar de rua em Nova York. Russell Wong, como Park em New Jack City. Russell Wong não precisa de muitas falas para causar uma boa impressão. Seu olhar calmo, movimentos precisos e presença intimidadora fazem dele o tipo de policial com quem você não quer se meter. Para muitos espectadores, foi emocionante ver um ator asiático-americano em um filme policial popular, não em um traje de kung fu, mas em um papel de rua ousado. Mas a carreira de Wong tem sido conturbada. Hollywood, na década de 1990, não era gentil com atores que se pareciam com ele. Diretores de elenco o empurravam para estereótipos gangsters com sotaques artistas marciais, vilões silenciosos. Ele reagiu recusando frequentemente papéis que ofendiam sua identidade. Essa coragem lhe custou empregos, deixando-o dividido entre a sobrevivência e a dignidade. Seu maior sucesso veio com Vanishing Sun, 1994, no qual se tornou um dos primeiros protagonistas asiático-americanos de uma série de televisão no horário nobre. Por um breve momento, pareceu que a mudança era possível. Os críticos o elogiaram. O público respondeu e Wang finalmente estava saindo da sua concha. Mas quando a emissora cancelou a série, depois de apenas alguns episódios, o ímpeto se dissipou. O que parecia uma revolução tornou-se um lembrete da curta capacidade de concentração de Hollywood. Após esse colapso, Wong Kar-wai nunca mais recuperou seu antigo brilho, enquanto outros conquistaram franquias. Ele oscilou entre pequenos papéis e projetos independentes. A falta de representação em Hollywood fez com que seu talento raramente recebesse os holofotes que merecia. Seu casamento acabou se desintegrando, e ele se refugiou em uma vida mais tranquila, ensinando artes marciais, se dedicando à fotografia e vivendo entre Los Angeles e a Ásia. Russell Wong interpretou Park em New Jack City,
em 1991, quando tinha apenas 28 anos. Agora com 62 anos e um patrimônio líquido estimado entre $100 mil e $1 milhão, ele vive com simplicidade e é lembrado como um dos pioneiros que desafiou os estereótipos de Hollywood, mesmo com grande custo. Chris Rock como Pookie. Pookie é uma mistura de comédia e tragédia. Chris Rock deixou uma marca indelével em New Jack City, um viciado em crack histérico que fazia o público rir alto e no filme seguinte tinha o coração partido. Para Rock foi esse papel que confirmou que ele era mais do que apenas um comediante de stand-up. Provou que ele tinha profundidade, perspicácia e até mesmo fraquezas inesperadas. Mas a carreira de Rock nunca foi tranquila. Natural do Brooklyn, ele carregava cicatrizes de bullying e racismo. Traumas que mais tarde admitiu terem alimentado sua paranoia e baixa autoestima. Seus primeiros anos no Saturday Night Live foram frustrantes. Ele frequentemente se sentia marginalizado e subutilizado vendo seus colegas de elenco se destacarem, enquanto ele ficava preso nos bastidores. Foi New Jack City e, em seguida, Bring the Pain, seu especial da HBO de 1996, que finalmente lhe trouxeram o respeito que ele buscava. Mas o sucesso não aliviou a pressão. Seu casamento de 18 anos terminou em 2016, depois que ele admitiu ter tido vários casos extraconjugais, o que o deixou publicamente humilhado. Na comédia, ele obteve grande sucesso com especiais de stand-up, como Bigger and Blacker, mas em Hollywood, filmes como Head of State e Down to Earth tiveram um desempenho abaixo do esperado, reforçando a ideia de que ele não conseguiria lidar com sucessos de bilheteria. Para cada pico havia um vale. O ponto mais baixo foi em 2022, quando Will Smith o esbofeteou ao vivo na TV durante o Oscar, tornando Rock o centro de uma conversa global. Mais tarde, ele admitiu que isso o deixou em pânico e com medo de aparecer em público. 7 horas de terapia por semana o ajudaram a lidar com o trauma. Mas a imagem dele parado ali atordoado no palco tornou-se parte de seu legado. Chris Rock interpretou Pookie na peça New Jack City, em 1991, quando tinha apenas 26 anos. Hoje ele tem 60 anos e um patrimônio líquido estimado em $60 milhões graças a investimentos imobiliários, turnês de stand-up e seu status como um dos comediantes mais influentes de sua geração. Judd Nelson, como Nick Peretti. Nick Peretti não é um detetive de verdade. Ele é ousado, sarcástico e imprevisível. Em New Jack City, Judd Nelson traz um toque afiado ao personagem, interpretando o tipo de policial, disposto a quebrar regras, responder e provocar sua química com Scotty. Appleton de Ice-T adiciona uma dose de coragem e humor a um filme já tenso. Para Nelson era uma chance de romper com a imagem de ídolo adolescente dos anos 80 e provar que conseguia lidar com papéis mais sombrios e maduros. Mas Hollywood não perdoa, especialmente quando se trata de atores que se recusam a interpretar o papel. A carreira de Nelson, após sua glória no Brat Pack em Clube dos Cinco e Fogo de Santo Elmo, entrou em colapso. Os estúdios esperavam que ele continuasse sendo o rebelde bonitão para sempre, mas quando ele tentou mudar, eles resistiram. Filmes como Cidade Azul fracassaram. Os críticos foram mornos e os produtores começaram a sussurrar que ele era inacessível. Em vez de usar sua fama para construir credibilidade, Nelson se tornou um alerta sobre a rapidez com que a indústria estava eliminando seus ícones. A década de 1990 expôs todas as rachaduras. No set, Nelson foi acusado de discordar de diretores, aparecer despreparado e exibir comportamento errático. Demônios vícios, exaustão e decisões imprudentes começaram a ofuscar seu talento. Ele foi hospitalizado 2 vezes por colapsos mentais. A imprensa, antes ansiosa para elogiá-lo agora, o rotulava como um ator problemático. Houve momentos de recuperação, no entanto. Seu papel em New Jack City provou que ele era capaz de lidar com dramas policiais. Aparições subsequentes em séries de TV como Suddenly Susan lhe renderam uma renda estável e a oportunidade de mostrar seu lado cômico.
Ele trabalhava com afinco, mas evitava os holofotes, vivendo semi-recluso em Los Angeles, curando-se das feridas, enquanto escondia sua reputação de rebelde, impetuoso e impulsivo. Judd Nelson interpretou o detetive Nick Peretti em New Jack City, 1991, quando tinha apenas 31 anos. Agora, com 66 anos, ele tem um patrimônio líquido estimado em 4 milhões de dólares em grande parte, graças aos royalties de filmes clássicos da década de 1980 e investimentos da família, e não ao apoio de Hollywood.